Boa tarde. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Assim, Fernando Pessoa abre um dos seus poemas mais conhecidos, cujo nome é Poema em Linha Reta. Até hoje, considero que a nossa sociedade encara assim a educação, numa linha reta. Para mim, a educação do século XXI mudou e precisa mudar muito mais. Ela precisa ser encarada como uma linha circular. Na educação do século XXI, empatia, coragem e vulnerabilidade devem despertar a autonomia e a liberdade. A grande questão é como fazer isso. Trabalhar em grupo, saber lidar com conflitos, ter pensamento crítico, são alguns dos valores que escola e universidade precisam estar mais atentos. Carrego comigo uma experiência de 16 anos em sala de aula e mais 2 anos e meio no ensino à distância, e posso afirmar categoricamente que a escola, além de ensinar as matérias cognitivas, como física, química, matemática, português, eu sou professor de português e redação, ela também precisa trabalhar com as habilidades não cognitivas, ou o que nós costumamos chamar de skills for the future. A escola precisa mudar. E nesse papel de mudança, a gente vê que os professores são muito responsáveis por essa mudança, mas a grande responsabilidade é em capacitar os alunos. Do jeito que está, as coisas não podem continuar. Nessa imagem que a gente observa, acredito que muita gente ainda encara a escola hoje com essa imagem. Uma escola fria, repulsiva, afastada, chata. Eu convido, na verdade, a todo mundo pensar que precisamos passar por uma estrutura de transformação. E essa estrutura de transformação precisa entender que o aluno precisa sair da categoria de aluno e virar estudante. Eu defendo essa teoria que o aluno é aquele que é passivo, fica sentado no fundo da sala recebendo as informações, enquanto o estudante, que é aquele que é ativo, é o que pratica, é o que estuda de fato. Estudar é uma ação, é um verbo. E estudar implica ter atitude, implica ter prazer, implica ter graça. Estudar pode ser divertido. Estudar tem que ser prazeroso. Só que nesse momento a gente para e pensa, tem que ter um responsável para essa mudança. E antes que muitos pensem que a responsabilidade seja do governo, da escola ou da universidade, essa responsabilidade é do professor. Até porque o professor é o que mais está em contato com esse aluno. Mas não seria um tanto quanto injusto depositar essa responsabilidade só para o professor? O que queremos da universidade? Até que ponto as universidades, de fato, elas têm encorajado os nossos professores? Até que ponto universidades e escolas têm trabalhado toda a questão da criatividade para que nossos professores formem melhores alunos? Nesse sentido, eu tento inverter, então, o processo. Devemos trabalhar dando autonomia e liberdade para o aluno. E é nesse momento que eu convido essa plateia de hoje a entender o que significam 3 palavras, as quais venho estudando há um bom tempo: a empatia, a coragem e a vulnerabilidade. Empatia é você se colocar no lugar do outro, reconhecendo seus sentimentos e suas perspectivas. A coragem, na etimologia da palavra, significa agir com o coração. E a vulnerabilidade é você ter apetite pelo risco, é o gostar de pensar grande, é o se entregar por inteiro. Só que nessa tríade, a gente precisa reconhecer que a empatia é a base dela. Ela é a mãe das outras virtudes. Nesse sentido, a gente precisa parar e pensar
Será que o professor realmente ele pode ser o único responsável por isso? E nessas definições de empatia, coragem e vulnerabilidade, a gente volta ao que a gente está defendendo sobre a transformação de aluno em estudante. Eu posso afirmar, porque eu fui aluno da UERJ, eu fiz letras na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e as universidades, em alguns momentos, ainda tornam um aluno tanto quanto passivo. Eu tive uma primeira experiência aqui na UERJ, assim que eu cheguei no primeiro período da faculdade. Eu tive ótimos mestres, ótimos professores, eu posso citar o nome de alguns aqui agora que eu me lembro. Sérgio Nazar, excelente professor de cultura portuguesa. Eu tive aula com a Maria Antonieta, de teoria da literatura. Eu fui aluno do Décio Lima, professor de linguística, mas um professor em especial me chamou sempre a atenção e tocou a minha história de vida já no primeiro momento da faculdade. Por quê? Primeiro dia de aula que a gente conhece o professor Gustavo Bernardo Krause, ele passa para a turma um exercício. Vamos analisar o conto do Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio. Só que eu não vou explicar nada. Cada aluno vai ter que entender o conto por si só. Eu e os meus colegas na época pensamos, espera aí, esse professor ele transfere a responsabilidade dele para o aluno? E naquele momento, à época, eu pensei, poxa, que coisa injusta, o professor não faz o papel dele, ele que tinha que ensinar. Depois, mais tarde, eu vim entender. Gustavo Bernardo, na verdade, ele estava desenvolvendo nos alunos autonomia e liberdade. Ele pediu que a turma entendesse o que era o conto, e aí sim, fizesse um trabalho, montasse uma aula para apresentar em sala. Nesse momento, eu queria fazer um contraponto às três palavras empatia, coragem e vulnerabilidade. Se pararmos para pensar nos seus opostos, empatia seria a indiferença. A coragem seria a questão de você estar um tanto quanto inerte. E quando você fala em vulnerabilidade, você está um tanto quanto resguardado. Eu poderia afirmar que a faculdade, as universidades, elas se encontram muito mais no segundo tripé. E aí a gente precisa saber, nesse momento, o que a gente faz para mudar esse estado? O que a gente faz para transformar alunos em estudantes? E aí eu trouxe algumas histórias para te contar que, em alguns lugares, esse tripé já vem sendo desenvolvido, já vem sendo apresentado e tem dado certo. A primeira história que eu tenho para te contar é de um estudo que fizeram na Faculdade de Medicina da Unicamp, em que um professor doutor chamado Marcelo Schlegel, ele fez uma pesquisa tentando provar a seguinte teoria. Há quem pense que o médico é aquele que tem que ficar mais distante do seu paciente para poder tratar com mais imparcialidade cada situação. Mas ele fez justamente uma pesquisa para defender que a empatia ajuda em muito no tratamento de um paciente. Então ele fez um levantamento com alunos universitários da Unicamp de Medicina. Em 500 alunos, ele obteve um retorno em que 94% deles disseram que ouvir o paciente torna o tratamento um resultado muito mais positivo. A empatia vale muito a pena. A segunda história que eu tenho para te contar é sobre a Patricia Moore. Eu conheci essa história estudando o assunto empatia. Patricia Moore é uma designer. E em 1979, Patricia Moore, recém-formada, 26 anos, trabalha num escritório muito famoso, Raymond Loewy. Pensa numa ideia. Eu quero criar uma geladeira cuja porta seja mais leve por conta das pessoas que têm problema de artrite. No que ela leva essa ideia para o escritório em que ela trabalhava com 350 homens, era a única mulher. Um companheiro dela vira e fala, olha, aqui a gente não costuma pensar nos clientes na hora de criar um produto, não. Ela fica furiosa e, a partir dali, a Patrícia desenvolve uma das maiores experiências empáticas do século XX. O que a Patrícia fez? Patrícia se travestiu de uma senhora de 85 anos. Para isso, teve que colocar sobre o seu corpo todas as intempéries de uma senhora de idade. Colocou látex sobre o seu rosto para parecer mais enrugada.
Passou um produto na vista, nos óculos, de modo a não enxergar de forma completa, 100%. Obstruiu, de uma certa forma, a audição para ouvir um pouco menos. Colocou algumas bandagens sobre o torso para parecer um pouco mais corcunda, um pouco mais cansada. Calçou sapatos de alturas desiguais para justamente ter que usar uma bengala para compensar. E durante 3 anos, de 1979 a 1982, Patrícia visitou várias cidades da América do Norte, subiu escadas de metrô, andou por ônibus lotados, empurrou portas de departamentos pesadas. E qual foi a conclusão disso tudo? Patrícia se tornou uma das maiores designers do mundo no final do século XX. E ela foi uma das defensoras do design que a gente chama de designer inclusivo, do designer universal. É dela, por exemplo, a autoria de você pensar em descascadores de batatas que tem aqueles grossos cabos de borracha. É dela essa autoria. A conclusão a que eu chego é que Freud, no século XIX, dizia que o homem está fadado a estar influenciado pelo seu próprio ego. Eu diria que na transição do século XX para o século XXI, a gente hoje vive uma outra era, a era do homo empathicus. Nós estamos saindo da transição em que nós tínhamos aquele pensamento cartesiano, penso, logo existo, para a frase ser, você é, logo sou. Obama, em 2008, fez um discurso nas vésperas da sua campanha em que falava mais ou menos assim: fala-se que esse país apresenta muito um déficit federal. Eu prefiro pensar que a gente ainda está na fase do déficit da empatia, em que precisamos pensar mais no lado do outro. E aí, meus amigos, eu retorno à ideia de que professores precisam ser estimuladores, inspiradores no processo educacional. E eu já te contei 2 histórias para falar da empatia, mas agora eu te convido a conhecer a minha história de vida para falar sobre empatia. Eu tive um sonho um dia e eu vou te contar. Um belo dia, eu tive um sonho em que entrava num consultório médico uma senhorinha de idade. E essa senhorinha foi se consultar comigo. Eu era o médico. E ela entrava no consultório e me pedia, doutor Valadares, tinha o meu nome na porta do consultório, Eduardo Valadares. E ela falava, doutor Valadares, eu estou com muitos problemas no coração, o senhor pode me dar um remédio para eu poder melhorar? E eu requisitava alguns exames a essa senhorinha, passava alguns remédios. E dias depois, essa senhorinha voltava ao meu consultório para agradecer. Doutor Valadares, muito obrigado, o senhor me ajudou, o senhor me curou. Sim, meus queridos, um dia eu já quis fazer medicina. Um dia eu quis ser médico. E fui estudar um dos maiores cursinhos aqui no Rio de Janeiro, pré-vestibulares. E depois de 2 tentativas, depois de ter terminado o ensino médio e 2 tentativas no vestibular, eu pude perceber que minha vida era outra. E como é que isso aconteceu? Um belo dia. Que dia aconteceu uma epifania, um momento revelador. Estava eu sentado assistindo a uma aula de redação de um professor magnífico, e no meio de uma sala de aula, parecia que uma luz como essa desceu naquela hora e disse, Eduardo, está vendo lá? É você. E naquele dia eu decidi ser professor. A partir daquele dia, eu mudei a minha escolha de carreira. E eu comecei a analisar, espera aí, você é professor? Por quê? Não, mas é porque eu quero fazer o bem, eu quero estar no lugar do outro, eu quero pensar no outro. Aquilo que eu queria fazer sendo médico, eu vou fazer sendo professor. Difícil é tomar essa decisão e contar para os seus pais depois de você estar anos tentando fazer medicina. Não é mesmo? Tarefa nada fácil. Como continua a não ser tarefa fácil ser professor hoje em dia. Ainda mais quando eu contei para os meus pais, a minha mãe vira e fala, mas Eduardo, o professor não ganha bem. E foi justamente neste momento
que eu vesti o escudo da coragem e tomei a decisão. Eu não vou ser só professor, eu vou ser um professor com emoção. Eu vou ser professor diferente. Eu vou ser professor para mudar a história de muitas pessoas. E eu acredito que para ser professor, você precisa ser professor com atitude, com vontade, com paixão, com graça. E o resultado disso tudo, eu fiz amigos, muitos amigos, em sala de aula. Essa foto é o retrato de um ex-aluno meu, de 2004, hoje médico cirurgião. Isso aí é a foto do meu casamento, há 4 anos. Ele estava no meu casamento e até hoje nós somos grandes amigos. Eu acredito que professor, escola, universidade, sirva para isso. É um processo. Cria-se uma ponte, cria-se um caminho. Mas é importante também perceber que isso deve gerar um ciclo. E nesse ciclo, a gente retoma a ideia de que, se a empatia e a coragem e a vulnerabilidade for desenvolvida por professores, eles vão gerar isso nas instituições que serão mais empáticas, corajosas e vulneráveis. E assim nós teremos alunos formados por essas instituições que terão os seus valores formados pela empatia, pela coragem e pela vulnerabilidade. Quando a gente olha, então, essa imagem, a gente vê que a empatia é a base disso tudo. Eu acredito muito que as instituições de ensino já façam hoje um trabalho magnífico com as comunidades, projetos fantásticos. Mas uma coisa me intriga um pouco. Por que não podemos colocar como matéria eletiva o trabalho voluntário? Para desenvolver no universitário a empatia, se colocar no lugar do outro. Claro que isso, respeitando as posições de cada um, sem nada ser imposto, sem nada ser obrigatório, mas provavelmente assim, estaríamos desenvolvendo na instituição universidade os valores da empatia, da coragem, da vulnerabilidade, e assim teríamos ações mais completas por parte das próprias instituições, dos professores e dos estudantes. Assim nós teríamos uma educação cheia de graça. Eu deixo com vocês as palavras de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa. Para ser grande, ser inteiro. Ser todo em cada coisa. Põe tudo que és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Senhoras e senhores, muito obrigado.